Olá, sejam todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, ligar sininho, comentar, compartilhar. É esse engajamento que faz o canal crescer, e crescendo o canal a gente consegue trazer mais e mais e mais conteúdos. Primeiro, peço desculpas se estiver com barulho de vento, é que eu estou literalmente na praia e foi uma ideia que surgiu aqui de eu fazer essa abertura do caso Júlia Rosenberg, porque eu estou literalmente ao lado de onde tudo aconteceu. Para quem não conhece, aqui é o litoral norte de São Paulo, é um lugar de mata atlântica, de mata muito fechada. E, inclusive, se ventilou muito a época que a Júlia estaria fazendo trilha. Não foi bem assim, eu vou explicar um pouco agora. A Júlia Rosenberg tinha 21 anos quando perdeu a vida. Foi no dia 5 de julho de 2020, em plena pandemia, no ápice da pandemia, quando ela resolveu vir morar com os pais aqui no litoral norte, onde eles tinham uma casa, porque os pais eram pessoas mais velhas, mais idosas. Ela estava fazendo ensino à distância por conta da Covid, ela fazia veterinária, e ela poderia ficar ali com os pais e dar um apoio para eles nesse momento de reclusão familiar. Como ela fazia todos os dias, ela passeava pela praia cedo, exatamente porque não teria ninguém, ela não colocaria os pais em risco com a Covid, com o novo coronavírus, e isso dava para ela também aquela necessidade que eu acho que eu tive, todo mundo teve, que o confinamento nos trazia, a ausência de liberdade, a necessidade de andar. E ela estava com a possibilidade de, morando aqui em Paúba, aqui no litoral norte, ela conseguiria fazer esse percurso, fazer essa trajetória de saúde, de poder andar, de respirar o ar e ao mesmo tempo deixando os pais em segurança. Nesse dia 5 de julho, como ela fazia sempre, todos esses dias de confinamento, ela sai de casa para ir até a outra praia e passear, para poder andar um pouco mais. Muita gente se falou à época que ela fez uma trilha, como se o fato de ela fazer uma trilha fosse um risco. O certo é ela poder fazer uma trilha e nada acontecer com ela. Mas como aqui, como eu falei já, é uma região de mata atlântica fechada, tem muitas trilhas internas pela mata. As pessoas fazem muitas trilhas. Existem vários passeios por isso. Mas ela não estava numa trilha fechada, ela estava numa passagem entre uma praia e outra, que é uma coisa comum em qualquer lugar do mundo quando tem praias próximas, de você transitar de um lado para o outro através de uma trilha aberta, através de um caminho. E é nesse caminho que a Júlia encontrou a única pessoa que ela não deveria ter encontrado na vida, e ali tudo aconteceu. E quem vai contar melhor essa história é a doutora Rosângela Monteiro. Então vamos lá. Gente, mais um episódio triste, né, que se abateu sobre essa família e sobre a Júlia, uma jovem de 21 anos, estudante de medicina veterinária. E foi bem na época da quarentena, quer dizer, estava, né, na pandemia, bem 2020, início de julho de 2020. E essa família foi para o litoral, eles costumavam muito, eles tinham casa lá, e eles frequentavam aquilo desde sempre, contanto que a vizinhança toda conhecia a família, conhecia a Júlia, né, e eles estavam lá justamente por ela entender que ali os pais estariam mais seguros com relação à Covid, né, tudo isso. E como eram pais já com idade, mais idosos, ela estava justamente lá para preservá-los. E Júlia Rosenberg, é o nome da jovem, ela todas as manhãs saía para caminhar. Então, era um lugar que ela conhecia muito bem, porque ela frequentava desde sempre, desde criança. E era corriqueiro, todo mundo já sabia que ela saía para caminhar, tipo 7h30 da manhã, 7 horas. Ela saiu, depois de 40 minutos, mais ou menos, ela deveria voltar, que era o esperado, é o que acontecia toda vez, no máximo 1 hora. E aí o tempo foi passando e ela não retorna. Tá? Então, a família já começa a ficar preocupada, o que aconteceu, como que é isso, por que ela não voltou, começaram a fazer ali aquele percurso da trilha, que tinha uma parte que entrava mesmo, realmente, era uma trilha no meio, uma picada no meio do mato que tinha ali, né, da vegetação. E a família já avisou a polícia e a vizinhança toda começou a procurar, porque eram todos muito conhecidos, amigos, se frequentavam, tal, e onde que está essa menina? Vai. Isso é 5 de julho. No dia 6, encontram um corpo. Nessa mesma picada, um pouco mais afastado, o corpo estava parcialmente coberto, quer dizer, o indivíduo, a pessoa que, né, o agressor não teve nem muita preocupação em efetivamente esconder, porque ela tinha parte do corpo exposta, né? Cobriu parcialmente com terra, algumas folhas, e, infelizmente, né, o desfecho foi a morte.
Então, ali de pronto, claro, com a polícia, já chegou a perícia e já começou a investigação imediatamente. Já se observou que o celular e o que ela tinha, cartão, dinheiro, alguma coisa, tinha desaparecido. Ela estava com o cinto da pochete, porque ela saía com a pochete para levar poucas coisas, tipo o celular, um cartão, um dinheirinho ali. Estava em volta do pescoço dela, então já indicando ali um estrangulamento, quer dizer, utilizando a própria bolsa da vítima, que foi por aquela cinta. Sim. Ela, depois, lá no ML, mesmo ali no local, o perito já teve condição de ver que ela estava com uma máscara colocada na boca, enfiada na boca. A máscara que a gente máscara usa para exatamente, Covid, que pra virou... COVID, exatamente. Ainda mais a naquela máscara, época. Isso, exatamente. Ela deve ter saído com essa máscara, ou estava carregando, né, para eventualmente colocar, se encontrar mais alguma pessoa. Gente, estava aquilo enfiado na garganta dela. Em princípio, não havia nenhum sinal de que fosse um ataque sexual. Ela estava vestida, normalmente vestida, tal. Mas, quando a perícia é bem feita, né, independente daquilo que você não vê, né, porque não é visível. Às vezes você vê que é visível, a pessoa está numa posição sexual, sim, ela está sem parte das roupas. No caso dela, ela estava toda vestida. Mas isso, né, não impediu, não foi um empecilho para que o perito se preocupasse em coletar aquele material. Né, tanto das vestes, coletar as vestes dela, como aquele cinto. Porque tinha característica, realmente, né, de ser um homicídio. Inclusive, ela estava amordaçada. Então, além dessa máscara, tinha uma outra coisa passada na boca, né, para amordaçar, no sentido de que ela não gritasse, alguma coisa assim. Então, estava meio definido ali o homicídio. Bom, desse material foi possível coletar DNA. Então, gente, o DNA não está só no esperma, né, que as pessoas pensam, sangue e esperma. Não. Sim. O tempo todo nós vamos descamando, isso é normal. Cai pelo, cai cabelo, saliva e pele. Tá? Então, vejam como esse exame de DNA ele é preciso. Né? Ele tem um espectro extremamente, sim, sensível. E quando você preserva aquilo, porque tem maneiras de você coletar, tem formas de você acondicionar para que o exame seja viável. Então, começa na cena do crime. Quando a gente tem um perito muito bem preparado, ele sabe o que coletar, como coletar, para preservar um possível material ali, né? Como acondicionar e como pedir isso para o laboratório. É o que foi feito. É visível isso que ele pediu? Ele pegou a peça de roupa? O que ele fez? Ele coletou as peças de roupa, o que ela estava vestindo, e aquele cinto da pochete que estava ao redor do pescoço dela. Com todo o cuidado, para preservar qualquer coisa que pudesse estar ali. Não era nada visível. Perto, não tinha nada. Não é assim, poxa, eu encontrei sêmen aqui, na roupa. Sangue. Né? Aí é uma coisa visível. Mas veja como o perito bem treinado, né, e dedicado ao trabalho, ele consegue ter resultados. Foi efetivamente encontrado material genético. Em princípio, não se sabia de quem. Né? 2020, nós não temos um banco de dados ainda de DNA né, extenso. A já coisa até tá começando. Temos, mas ainda está sendo alimentado. Isso já deveria ter acontecido há muito mais tempo. Agora que a gente tem, né, esse banco de DNA nacional, que veio da Polícia Federal, e está sendo alimentado e deve ser alimentado por todos os estados, para que a gente possa, porque o indivíduo não é um criminoso, ele não vai ficar só em São Paulo ou só no Rio Grande do Norte, ele pode viajar. Sim. E por isso que é importante você ter um banco de dados nacional. E aí, no caso, ok, foi encontrado o material, né, material suficiente para fazer o DNA, mas não se sabia de quem. E aí as investigações continuavam, né, gente? Chegaram, em princípio, no indivíduo que ele já tinha ocorrência, né, de violência sexual. Aí por investigação, não por DNA. Não foi pelo DNA, investigação. Chegou até um indivíduo que tinha um comportamento diferenciado, as pessoas já percebiam, mas ele, na verdade, coletaram o material, não tinha nada a ver com o material encontrado na vítima. Tá? E aí a investigação, né, gente? Câmeras e conversar com a vizinhança possível,
possíveis testemunhas. É esse que aparece aí, é o assassino de fato. Este esse não. Nós vamos chegar lá, isso. Esse primeiro indivíduo foi descartado, embora ele tivesse um perfil adequado. O que ele tinha? Sexual. Como é que chegam nele, você sabe? Ele tinha atacado alguém? Tinha atacado, sim. Ele atacou, a pessoa foi até a delegacia. Ali perto também? Ali perto, na região mesmo. E, claro, chegaram até ele, bom, o cara é um agressor sexual, pode ser, né? Porque matar uma mulher jovem dessa, em princípio, ele estava como latrocínio, porque realmente dinheiro, cartão, celular não estavam mais com a vítima. Mas a gente sempre tem que pensar nessa possibilidade. Quando a gente vê um caso como esse, uma jovem, né? Isso assim muito rápido. O caso aconteceu em julho, final de julho, já agosto, chegaram até esse primeiro indivíduo, porque ele tentou estuprar uma pessoa, não conseguiu, foi lá, e ele era um indivíduo meio descompassado. Ele já tinha um comportamento muito diferente. Provavelmente, ele deveria ter algum transtorno, ou oligofrenia, alguma coisa assim. O que é oligofrenia? Rebaixo, né? Retardo mental, de inteligência. Burrice. Tem uma graduação, Sim, não, mais ou menos. mas É isso mesmo. Tá, Sim, tá. Realmente é um retardo mental, nesse sentido de ter um déficit de inteligência. E tem uma graduação. Oligofrênicos também podem apresentar esse tipo de comportamento agressivo e pode vir até cometimento de crime, porque ele não tem realmente um entendimento. E a libido nesses indivíduos, ela está muito aflorada. Isso é um transtorno, não é que a pessoa não estudou. Não, ela disso, tem um problema são déficit mesmo. Neurológico, sim. Tá? Não chega a ser, não é uma psicopatologia, mas é um transtorno neurológico que vai comprometer toda a vida do indivíduo. Se ele não consegue ter nível conceitual, ele não tem um entendimento das coisas, ele não entende leis, dependendo do grau, né, da oligofrenia, você não tem condição de entender as regras, as normas, as leis. Então, a libido dele, por exemplo, é porque é animal. Sim. É o mais animal possível. Porque a intelectualidade que nos transforma em seres mais interessantes e racionais. A ausência de intelectualidade para esse oligofrênico é o que o torna ainda mais animal no sentido do sexo, pelo sexo. Não seria nem maldade, seria pelo desejo. Nem maldade, sim. E uma pessoa oligofrênica, ela vai para a cadeia ou ela vai para o manicômio? Então, para onde deveria ir? Se isso ficar comprovado, e é possível, através dos testes, um psicólogo tem condição, né, dos testes de inteligência e as entrevistas, chegar nesse resultado, ele vai para um manicômio judiciário. Não tem condição dele ir para uma penitenciária normal, não dá. Ele tem que ter acompanhamento, ele tem que ter muita terapia ocupacional, né, para você ir desenvolvendo essas características e funções que ele tem, né, rebaixada. Tá. E esse primeiro suspeito... Ele parece, não tem nada, mas, pelo que eles relatam do comportamento desse indivíduo, ele estava muito, muito fora. Coletaram o material, porque já se tinha o material, não bateu. Então, quando vai material para o Instituto de Criminalística, ali se consegue achar o DNA do autor. É cruzado com o Banco Nacional e ali não dá nada? Eu acredito, eu não sei se em 2020 já estavam alimentando o banco, provavelmente. Já, Mas como aconteceu aqui em São Paulo, eu sei que o núcleo lá de Biologia e Bioquímica aqui de São Paulo, especificamente o laboratório de DNA, eles já estavam montando o banco deles. Eu cheguei a ver que você vai cruzando, eu vi você X, cruza. você não sabe quem é quem, entra um DNA, muito interessante a forma. Muito interessante. Então, foi o que aconteceu, colocaram lá, do suspeito. Ninguém sabe o que é, porque não tinha material dele no banco, né, de dados. Chegaram nesse primeiro indivíduo, o suspeito não era ele vai responder lá pela tentativa de estupro com a outra pessoa, mas não tem nada a ver com o caso da Júlia, né? E aí, através de imagens e através de testemunhas que falaram, olha, eu vi nas proximidades o indivíduo assim, descreveram. A polícia chegou até ele. O que acontecia com o William, que é o William... Deixa eu ver até o nome. Pode ver. William Lourenço dos Santos. É o William Lourenço dos Santos. Quantos anos ele tem, você sabe? 40... na ocasião, ele tinha 40 anos. O Saulo, agora você pode pôr até aquela foto lá, que é a foto dele mesmo. Porque eu acho que, na ocasião, ele tinha 38 anos. Porque eu estou vendo a idade dele, 40 anos, que foi agora esse ano que ele foi condenado. Né? Em 2011, ele estuprou uma mulher de 33 anos. Sim. O que acontece com esse indivíduo? Ele já tinha
né? A ficha dele pregressa pesada. Ele já estava cumprindo pena por um estupro. Ele estuprou uma mulher em 2011. Com essa progressão de pena, em 2013, ele recebeu um benefício, que é a prisão aberta. Aquela condicional da vida? É, aberta. Ele já estava nessa progressão. O que aconteceu? Ele saiu e não voltou. Ah, naquelas saidinhas? Não, Não foi saidinha. saída ele já mesmo. estava, sim. Ele não foi lá, aquela coisa que tem que ficar marcando ponto, aquelas Exatamente. coisas. Ele caiu fora. Ele em caiu São fora. Paulo que ele estuprou ou estuprou em outro estado? Não Acho que lembro. foi em São Paulo. São Paulo mesmo, sim. tá. E aí, ele não voltou. Então, ele estava foragido. Então, quando a polícia chegou nele, já viram... E ele não tinha material dele no banco de DNA, mesmo não, estuprador. O caso anterior não foi coletado por qualquer motivo. Não sei exatamente o que aconteceu. Né? Como é que foi a investigação, como é que chegaram... Exatamente. Quantas outras, gente. né? Exato. Então, a gente não sabe. Mas, enfim, a polícia chegou, ele era foragido, porque ele estava em regime aberto, não é para ele sair e nunca mais voltar, desde 2013. O caso aconteceu em 2020. 7 anos, por 7 onde esse homem passou. Exato. E se ele cometeu outros, Então, enterrou e que ninguém descobriu? achou até agora são pessoas desaparecidas. Exato. Chegou nele. Aí, coletaram o material, ele forneceu. Ele forneceu o material, porque ele falou, bom, é o que o criminoso fala, né? Eu não Ele acha que não tem nada. Não tem nada, não tem sangue, eu não ejaculei, não fiz nada, então não vai encontrar. Bingo. Então, o fato de ela não ter... fato de ela ter sido encontrada com roupa e tudo mais não evita que ele tenha abusado dela de outras maneiras. Sim. Não, ou até mesmo numa conjunção Tem como descobrir se ele passou a mão nela? Não tem. Isso já, se ejaculou? Já Que nem você me contou. Ejacular, sim. Não, assim, só de ficar se encostando, mas daí teria, de repente, vazado para ela também. Sim. Ela estava totalmente vestida. Não é comum, mas não é impossível, Beto. Porque tem indivíduo que veste a vítima novamente. Tá? Porque tem indivíduo que... Mas foi feito o IML para ver que ela não tinha... Sim, não tinha... Não tinha nada, né? Não tinha nada. No exame, claro que você tem que pesquisar, apesar que entrou como latrocínio, e assim continuou até o fim, contanto que não teve julgamento. Né? E ele pegou uma pena muito maior porque foi colocado como latrocínio. Então, foi o juiz ali que determinou, que tirou, que fez... E que porque latrocínio te tira do júri popular. Sim, você não vai para o júri popular. Você tem a mas a pena é maior. altíssima. Não, que eu acho, eu particularmente sim, acho melhor. Eu também. Porque você vê o Soroca, o serial killer que matava os gays no Paraná, ele pegou mais de 100 e poucos anos. Exato. E eu duvido que ele tivesse tido essa pena se ele tivesse ido ao júri popular, Exato. como homicídio. Tranquilo. O latrocínio eu acho melhor você ser julgado. Primeiro que é mais rápido. Sim. É bem mais rápido. E ele pegou, você sabe a pena que ele pegou? 32 anos e 11 meses. É pouco, né? Quando você pensa que ele tirou a vida de uma menina de 20 e poucos anos. Exato. E que ele já estava solto, já estava na rua depois de cometer. E quantas pessoas ele... no caso, ele confessa de pronto? Depois no primeiro momento, não, mas depois ele confessa. Só que ele diz o seguinte, como todos. Não, a minha intenção não era estuprar. Não era estuprar e nem matar. Eu queria roubar. E ela que não deixou eu roubar ela. Olha que menina má. Ela reagiu. Eles encontraram... Uma menina mais educada. Olha que menina mais educada. Eles encontraram nele ainda... Porque ele foi pego em setembro. O caso aconteceu em julho. Ela ainda tinha marcas dela? Tinha marcas. Porque ela lutou mesmo pra cima dele. Ela lutou. E isso que... Ele e não tinha nada raiva. nas unhas dela? Será? Que eu também... acredito que possa ter sido coletado. Até não daí encontrou. pode ter saído também DNA. Não sei as vestes dele, se ele estava com uma roupa de manga comprida. Eu sei que ele tinha ainda marcas antigas. O pessoal, quando examinou, viu que aquilo era compatível com um mês atrás, praticamente, né? E aí deu match, né? O material que estava lá, que foi de pele, porque ele manuseando a pochete dela para poder estrangular, porque ele conseguiu conter. Ela foi para cima dele, e isso, óbvio, ele ficou com raiva. Tá? E aí o que ele pretendia não deu certo, porque é óbvio, gente, que aí a intenção dele era a violência sexual. Ele foi para cima dela para isso e acaba levando, claro, ele já estava pensando em matar, ele não ia deixar essa moça ali, porque ele também estava na região, ele sabia quem ela era. Então, você acha que ele já sabe, ele foi premeditado? Foi. Nesse sentido, assim, dele estar de olho nela, sim. Ele sabia que ela saía todo dia naquele horário, que ela passava
Porque é uma trilhinha, as pessoas falam trilha. Gente, é uma trilha que liga duas praias, assim, é uma bobagem, é uma picadinha que você que a gente passa, fala picada, uma coisa assim. Exato. Não é nada demais, ela é andar pelas duas praias. Mais isolado. Então, ele já sabia onde ele ia. Num período que as pessoas não saíam de casa por 7 horas da conta. manhã. Não, e não saíam de casa por causa da Covid. Pandemia. Exato. Né? Então, ele estava de olho. É óbvio que o interesse dele, o que o motivou foi o sexo. O fato dele roubar é uma consequência. Ele está ali mesmo, ele vai pegar. Você acha que ele tentou estuprar ela mesmo? Sim. Ele foi para estuprar. A intenção era essa. E, evidentemente, matar, porque essa moça poderia até reconhecê-lo. Ele não era um indivíduo fora dali. Não é que ele estava em outro lugar e apareceu. Ele já estava vigiando essa moça, ele já sabia por onde ela passava. Ele escolheu o melhor local. Ele falou, ninguém vai ver e ninguém viu mesmo. Porque essa menina, ela lutou muito. Né? Eu falo, eu vou muito à praia, assim, lugares que tem essas trilhas, eu falo, às vezes me acham, você está sendo machista. Eu falo, não é isso. É que tem que tomar cuidado. A gente entra numa sensação de segurança, quando sai de São Paulo, que a gente meio que deixa as nossas travas de segurança desarmadas. Exato. E eu tenho, especificamente, a filha de um amigo, que eu falo para ela o tempo inteiro, não vai sozinha, não vai fazer isso sozinha, pelo amor de Deus. Se um cara te pega, que é isso é machismo. Eu falo, não é machismo, meu amor. Eu acho que você pode fazer o que você quiser, mas as pessoas que estão de olho não são assim. Cuidado, porque você é uma menina de São Paulo. Cara, eles te dominam assim. Óbvio. Me domina, se quiser. Imagina, então, não vai dominar. Uma jovem. Então, numa trilha, onde você está mais isolada, se você gritar, ninguém vai ouvir. Não vai. Foi o que aconteceu com ela. Ninguém ouve. E ele já sabia. E realmente tem uma picadinha ali que está bem no meio do mato, gente. Para chegar numa praia, porque o visual é lindo, né? Você vai ali, tem uma praia. Não, é deslumbrante o lugar ali. Exato. Muito bonito. Você vê uma praia que praticamente ali é uma praia isolada. Essa picada leva até essa praia, do alto, assim, dá para você ver. E ali é absolutamente isolado. Quem que vai estar? Então, gente, não é nem questão de machismo, nem de sexismo, segurança. é questão de segurança. Não faça sozinha. Não faça. Não vá sozinha. Não vai sozinha. Você vê, tem um caso, que acho que provavelmente a gente vai até comentar, de bebe duas meninas que foram mortas nessa circunstância. E duas. Onde lá no Nordeste? A gente vai falar dele. Então, exatamente. Duas garotas, duas moças estavam lá, as duas. Você vai falar, não, eu estou acompanhada, não vai acontecer. Acontece, gente. Né? E o homem... e a gente não sabe quem está de olho na gente, né? Exato. Então, há quanto tempo esse indivíduo já não estava? Porque ela frequentava aquilo direto. E se bobear, podem ter se cruzado dias antes e ainda se cumprimentou, bom dia, ainda é simpático. Exato. Porque esse tipo de lobo mau está te vendo atravessar a floresta e ele está na sua frente. Você não faz ideia do que ele quer. Ele é um stalker, na verdade, né? Predador. Porque o stalker predador é aquele que fica espreitando, né, a vítima com intenção sexual. Ele já sabia que ele teria que matar essa menina. Ele não ia deixar ela viva. Essa história aqui, não, o que ele vai alegar? Então a morte já estava também organizada. Tava. E por que ele não estupra, então? Carnalmente falando. Porque saiu do controle e ele, na intenção de imobilizá-la, ele passou do limite e acabou matando. Ele pode até ter se masturbado depois olhando. Pode, mas ele não tem o componente aí da necrofilia, porque realmente o corpo não foi violado. Né? Isso é comum, tá? Porque o indivíduo, na intenção de conter, né, ele acaba matando. Que foi o caso dele conseguir passar. Ele fala mesmo que ela veio para cima dele, agrediu, ela lutou muito. E aí ele conseguiu, de alguma maneira, dominar, passou a pochete, a alça da pochete pelo pescoço, e é fácil, gente. Passa por dentro da fivela e puxa. Puxa, não, vira como é que eu odeio esse nome? É o forca-gato. Eu detesto quem fala em forca-gato. É a tal da presilha. É mais ou menos isso. Muito prático. Porque você passa a alça pela... E ele tirou dela, gente. Tirou, né? Passa pela presilha, né? E aquilo escorrega, você puxa e aperta, acabou. E filha única, né? Filha única. Ela, se eu não me engano, ela estava estudando medicina também, medicina veterinária. Medicina veterinária, porque os pais são cientistas. E na pandemia, todo mundo teve ensino à distância, então ela até aproveitou para ficar com os pais que eram mais velhos, ela pôde fazer a faculdade dela à distância naquele momento. Exato. Tudo contribuiu, né? É um local que ela conhecia muito bem, porque frequentava desde criança, ela estava confiante ali. Quantas vezes ela já não fez essa caminhada dela?
Quantas vezes ela, né, não teria feito essa caminhada e tudo bem. Mas, gente, para ter um indivíduo ali, né, um stalker predador, isso com criança, é com adolescente, é com mulher adulta, não tem. Esses dias eu estava vendo um outro caso da menina de 10 anos que sai, vai comprar pão e não volta. Eu vi. 2 indivíduos, para pegar uma menina de 10 anos. Eu ia falar para a gente fazer esse caso Sim, também. é o que a gente pode trabalhar. Aí você vai falar, pô, mas a família deixa. Não pode. Parece que, sabe, é uma coisa assim de você ficar paranoico. Mas, gente, uma criança andar sozinha... Somos sobreviventes. Porque eu com 11, eu era revoltado da liberdade. Eu com 11 anos, eu obriguei minha mãe a me deixar ir de ônibus sozinho para a escola. Né? Mas era outros tempos, tudo bem. Outros tempos. Apesar de que também sequestrava muita criança naquela época. Mas, sei lá, somos sobreviventes agora, né? Da nossa própria história. Exato, mas... exato. Claro que a gente não consegue... hoje em dia está muito pesado, né? Muito pesado. E olha, por mais que a gente tente controlar tudo na vida, você não consegue. Não adianta. Nós não conseguimos controlar absolutamente tudo. Nós não conseguimos controlar tudo com relação aos nossos filhos. A gente não consegue controlar tudo com relação aos nossos pais, às pessoas queridas. Mas um pouco de cuidado ajuda. Não é que você vai estar absolutamente seguro. Não dá. Não dá para saber, Beto. Você pode sair aqui e ser assaltado. O cara passa de bicicleta e pega o celular que você está esperando o Uber e, se você se assusta, o cara dispara. Te dá um tiro, quer dizer. Mas não, e você ainda fica culpado, né? Porque se você está andando com o celular falando, porque celular que eu saiba, ele nasce para você poder deixar de ter telefone com fio. Aí você pega e sai com o celular na rua. E se te roubam, você comenta, mas você também quer o quê, né? Você tá querendo você tá com o celular na rua? Então, mas o celular não é para andar na rua, gente. O errado não é esse ser existir dessa maneira, roubando a gente e matando por causa de um celular, isso, aquilo. E aí, no caso dele, claro que ele espreitou, né, essa moça, ele ficou vendo, achou o melhor lugar, falou, é ali que eu vou pegar. E o negócio é que ela reagiu, ela notou, ele fala isso. Mas se ela não tivesse reagido? Também. Ia ser a mesma coisa. Ela teria sido violentada. Violentada e morta, gente. Não tenha dúvida. Ele pega e coloca... Nossa, minha camisa fica abrindo aqui, vou fazer assim. Ele pega e... semi-enterra ela. Ele não abre uma cova, Não, ele afasta um pouco. Por isso que foi fácil de encontrá-la. Né? Talvez à pressa, a gente não sabe se alguém poderia estar nas redondezas, ele percebeu. Então, ele faz ali, né, uma cova rasa, joga umas folhas por cima dela, e contanto que ela estava parcialmente exposta, o corpo estava parcialmente exposto. Chegou ali naquele momento da trilha, as pessoas já olharam, estava um pouco mais recuada, na margem ali, né, no meio da vegetação, e foi fácil. Não, porque o que eu queria entender é o seguinte, se o fato de ele ter feito isso, de ter tentado ainda, se isso já é um modus operandi, ele já pode ter feito isso, ele sabe o que fazer depois com o corpo? Não. Pode ser, sim, porque nós não sabemos o que aconteceu nesse período, de 2013 a 2020. Nós não sabemos. E se ele foi eficiente em outros casos? Por exemplo, vou matar, vou levar o que ela tiver de interessante, claro, já estou aqui mesmo, e desovar o corpo. Ele foi mais eficiente para isso. A gente não sabe exatamente naquele momento o que aconteceu. Se ele não é hábil, realmente, para esconder um corpo, ou se ele percebeu a aproximação de alguém, alguma coisa ali no ambiente. Então, ele teve que fazer muito rápido. Porque parece mesmo uma coisa meio, sabe, de momentos que você joga uma terrinha por cima de uma folha e sai rápido fora do local. Exato. Ele poderia estar preocupado com isso, ou poderia ter percebido que alguém pudesse passar, porque ali outras pessoas passavam também, não era só ela. Né? Ali era uma trilha conhecida, inclusive de turista. O pessoal vai lá, vai naquela trilha para chegar naquela praia que é isolada, tal. E é sem culpa, né? Ele não carrega a culpa. Exato. Então, e aí, gente, mais uma vez, a perícia, quando que foi bem fundamental. Feita, é fundamental. O que aconteceu com a Júlia, chegou ao autor, os pais puderam ver, por mais cruel e horroroso que seja, eles conseguiram entender a dinâmica, eles conseguiram entender a motivação, eles sabem o que aconteceu com a filha, eles sabem que ela lutou, e eles estão vendo essa coisa sendo julgada e condenada. Sim. Com ela, a perícia permitiu que esses pais sofram a ausência da filha, a tristeza que é eterna, mas pelo menos está vendo alguma coisa acontecendo com o autor. Exato. A Vitória Natalini, a exata
o outro espelho total. Outro espelho. Que é aquele upside down, né? Do Stranger Things. É o outro mundo mesmo. A ausência da perícia faz com que um pai e uma mãe não possam... Fica até hoje... saber o que aconteceu, saber quem o que foi, aconteceu, por quê. quem foi, por quê e a dinâmica. Por mais cruel que seja, gente, é uma história que ela tem que ter começo, meio e fim. Claro que o sofrimento continua, mas isso fecha aquele ciclo. Então, você sabe, olha, minha filha lutou até o fim, o indivíduo estava realmente com interesse sexual, roubou porque ele devia fazer esse tipo de coisa, estava ali mesmo? Vou levar o celular, um dinheiro que ela tem e tal. Isso é muito comum, o indivíduo fazer. Não que especificamente ele vá fazer isso. Faz porque... Sim. O caso foi ali colocado como latrocínio, embora todo mundo que tenha trabalhado no caso sabe que a intenção dele era sexual. É muito interessante, porque o delegado comenta isso. Todo mundo que trabalhou no caso fala, olha, é nítido, né, que ele foi para um ataque sexual, inclusive o juiz. Né? Mas, como você não tem todos os elementos, não dá para falar. O DNA encontrado não é de sêmen, né, foi de pele, né, e fechou a história para a família. Né? É horrível, uma filha única. Os pais já tinham, né, mais idade, essa é a preocupação dela, inclusive, de ficar lá. Fechou a história. Né? O sofrimento não acaba, claro. Mas essa família está destruída para sempre. Exato. Agora, o grande problema, ele pegou 32 anos, ele tem 40, gente. Ele deveria sair com 72 anos da cadeia. Ele vai sair se ficar 15 anos, né? Não sei. Este é o problema, não é a pena, não é a lei. Nós temos leis pesadas, penas pesadas. O negócio é não cumprir. Exatamente o que aconteceu com esse indivíduo. Ele já estuprou uma pessoa, ele deveria lá cumprir, eu não sei quantos anos que foi dado. Ele sai... Numa boa, né? Não tem ressocialização para esse tipo de gente, Não, né? não tem. Isso tem que ser um Isso trabalho... é o quê? Psicopata? O que ele é? Não necessariamente. É um homem mau. Sim, não necessariamente é um psicopata. Maldade também não tem cura, gente. Maldade não tem. Agora, poderia ter medidas mais interessantes, porque você tem que trabalhar com a cabeça desse indivíduo. Não é só colocar ele lá, um depósito. Eu vou deixar ele alijado da sociedade, mas não se faz nada com ele. Ele vai sair com o mesmo interesse. Pior até. E se bobear ainda aliciado por alguma facção criminosa. Exato. É uma coisa... Ele aprende, ele vai falar, pô, eu errei por quê? Por causa disso. Ele menosprezou a perícia e a polícia, o trabalho policial nesse caso. Porque ele falou, tranquilo, ele nem se preocupou em esconder tanto a vítima. Porque ele falou, ninguém vai chegar. Né? Porque não teve ali. Se ele se masturbou depois, a gente não sabe. Não tem câmera, ele sabe que não tem câmera ali. Sabe também que não tem câmera. Então, o que acontece? Ele falou, tô legal. O celular dela não deu para chegar por GPS, nada? Não tenho essa informação. Eu também não, eu procurei. Procurei também não. Eu sei que o caso foi fechado com a perícia.